Pronto. E vamos orar para iniciar. Alguém quer se oferecer para fazer a oração inicial? É só ligar seu microfone. Pedir a bênção do Senhor. César? Oremos. Isso, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu santo nome. Viemos nessa noite, ó Deus, te agradecer por esse privilégio de poder aprender a tua palavra. Que possamos, ó Deus, nessa lição de Hebreus, que começa hoje, possamos aprender muito do Senhor e colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que viemos a aprender nesta lição de Hebreus. Pai amado, Pai querido, abençoe a todos que aqui estão nessa live e aqueles que porventura quiserem vir, que sejam bem-vindos, e se porventura não puderem, que o Senhor possa estar abençoando também, pois sabemos que às vezes é meio complicado essa coisa de internet, cai e tudo, mas então o importante é o que o nosso coração está nesse momento voltado para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. Então Deus nos abençoa, que possamos aprender mais e mais do Senhor e viver, Senhor, vivenciar tudo que nós viemos aprender. Abençoa a todos mais uma vez, e todos os familiares, as famílias aqui representadas, e que o Senhor possa estar abençoando também a tua igreja, Senhor. Seja onde ela estiver. Em nome de Cristo Jesus, é que nós pedimos e já agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. E como o César falou agora, se tiver outras pessoas que gostariam de fazer o estudo e não estão presentes hoje, você pode convidar e pode falar. Se a pessoa me envia o número do telefone ou do Zap, eu posso colocar no grupo e todas as semanas vai receber o link para aquela semana, para aquela aula. Abrindo a Bíblia na carta aos Hebreus, eu creio que a maioria já leu a carta, muitos também já leram o material que eu enviei, mas vocês sabem que logo no início, nos primeiros versículos, em várias cartas de Paulo começa dizendo que ele escreveu a carta, mas essa carta ninguém assina aqui no início e não assina também no final. Então, não sabemos por certo quem escreveu. Até eu achei interessante, acho que foi aquele material do comentário da Bíblia que eu mandei para vocês, que o autor disse, Deus quis que fosse assim, né? Que não fosse assinado, para a gente não saber. Mas nesse esboço que eu tenho aqui, diz que várias pessoas têm várias ideias, várias sugestões, que quem poderia ter sido o autor, até alguns acham que foi o apóstolo Paulo, até eu conheço pessoas que falam, não, foi sim, eu sei que foi. Outros acham que poderia ter sido Barnabé, a Paulo, Silas, Clemente de Roma, Lucas, Timóteo, mas aqui está dizendo, mais seguro afirmar, como fez Orígenes do 3º século, que só Deus sabe. Agora, alguns fatos sobre o autor, aqui temos 2 versículos, vou pedir a ajuda dos irmãos. Quem pode ler capítulo 2, versículo 3? Esse versículo vamos ver várias vezes hoje. Eu quero, Wellington, então, capítulo 2, versículo 3. Enquanto isso, outro irmão pode estar procurando capítulo 13, 23. Mas vamos agora, capítulo 2, versículo 3. Pode ler, irmão. Capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram.
Então, não sei se deu para perceber, aqui fala sobre, vamos dizer, 3 gerações, né? Que diz que a mensagem teve origem com quem? A salvação, primeiramente, anunciada pelo Señor. Senhor Jesus. Pelo Senhor. Pelo Senhor Jesus. Depois foi nos confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviu Jesus? Principalmente os apóstolos, né? Então, Jesus passou para os apóstolos e os apóstolos passaram para, diz aqui, nos. Então, o autor da carta e quem está recebendo a carta. Então, eles já são da segunda geração. Então, isso, para mim, indica que não foi um apóstolo que escreveu a carta, né? Mas alguém que recebeu a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos passaram para o autor da carta. Também diz aqui que parece ter sido um judeu, ele tem um ótimo entendimento das Escrituras, é uma carta que fala muito sobre o Antigo Testamento, até se você não sabe nada sobre o Antigo Testamento, fica um pouco difícil ler essa carta. Também, quem pode ler capítulo 13, versículo 23? Graças Daisy. O Alves, estou vendo aí, mexendo, não? Não pode ser você, Ricardo. 13, 23. Já botei. Já abriu. Eu não falei que eu pensei que tivesse fechado aqui, mas a minha secretária aqui é rápida. Então. A secretária? Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então, não é uma grande coisa, mas nós estamos fazendo hoje uma investigação, né? Como se fosse, todos nós fôssemos detetives, estamos tentando pegar todas as informações. Então, mais uma informaçãozinha. Esse irmão conhece bem o irmão Timóteo. Não sabemos quem é, mas ele conhece Timóteo. E ele ensina com autoridade. Agora, quanto à data, não vamos abrir e ler de novo, mas aquela parte, capítulo 2, versículo 3, diz que é escrito para os irmãos da segunda geração. Então, não são bem no início, mas bem pertinho do início, né? Também acreditamos que essa carta foi escrita antes da destruição do templo em Jerusalém. Não sei se todos vocês sabem, o templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E acreditamos que a carta foi escrita antes desse acontecimento, porque se a destruição do templo já tivesse ocorrido, seria estranho para o autor não citar esse fato como um julgamento sobre Israel. E como ele não fala sobre esse fato, imaginamos que o templo ainda está lá. Vamos ver 3 passagens, vou precisar de 3 voluntários. Tem uma passagem aqui em Hebreus 9, 24 e 25. Vai levantando a mão. Todo mundo vai ler hoje. Tem bastante passagem. César, Hebreus 9. Então, também Hebreus 10, 11. Outra pessoa. Eli, 10, 11. E 13, 10. José levantou a mão? Não? Então, Flávio, pode ser você. 13 e 10. Tá bom. Hebreus 9, 24 e 25. Olha o que o autor fala aqui. Leamos. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio,
Então, aqui o autor está fazendo um contraste entre o que é feito no templo pelos sacerdotes e o que Cristo fez. Então, subentende que as coisas do templo continuam. Né? Quando ele escreve essa carta, parece que tudo lá está correndo normalmente. Ele só mostra que Cristo é melhor. E o que Cristo fez é muito melhor do que aquele sistema antigo. Então, capítulo 10, versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Então, mais ou menos a mesma coisa que lá no capítulo 9, né? Mostrando aquela coisa que é feita no templo como uma coisa que continua acontecendo. Também capítulo 13, versículo 10. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós temos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, mais uma passagem mostrando que as coisas lá ainda estão em atividade. Outra informação, já falamos sobre Timóteo, que o autor conhecia Timóteo. Quando a carta foi escrita, Timóteo já está em idade. Quem pode ler Hebreus 13, 24? Hebreus 13, 24. Depois, mais dois irmãos. Alguém para ler Atos 16, 1 e Romanos 16, 21. Então, 13, 24 vai ser a Lana. Lana, liga o microfone. Sim. Uhum. 13, 24. Sim. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Uhum. Mas essa passagem está errada. Deveria ser o 13, 23. O 23? É. Tá. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então essa escrevi errado aqui. Atos 16, 1. Irmão. Pode ser eu? Pode ser, sim, irmã. Pode Atos ser. 16, 1. Uhum. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Aí só falando um pouco sobre quem é Timóteo, Romanos 16, 21. Aqui. Pode ir. Luísa, por favor. Saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Obrigado. Então, a data provável que colocamos seria um pouco antes da destruição do templo em Jerusalém. Então, entre o ano 64 depois de Cristo e 68 depois de Cristo. Não sabemos exatamente, mas provavelmente naquela época, um pouco antes da destruição do templo. Mas o que mais nos importa é a próxima parte, onde falamos sobre o propósito da carta. Por que o autor escreveu? Não precisamos saber exatamente quem ele é ou quando escreveu, embora são coisas talvez interessantes, mas o mais importante é saber o porquê escreveu. Então, nós temos várias passagens aqui, vários versículos que falam sobre o fato de que quem está recebendo essa carta está correndo o risco
de abandonar a sua fé. Né? Lembra que quando nós estudamos o livro de Apocalipse, vimos as 7 igrejas da Ásia, os irmãos sendo perseguidos, e esses irmãos que estão sendo perseguidos precisam de uma mensagem de ânimo, de incentivo. Então, essa carta também tem uma certa urgência. Estamos vendo que os irmãos também, é mais ou menos a mesma época do livro Apocalipse. Então, várias coisas estão acontecendo. Vamos lá, eu vou precisar de nem sei quantos voluntários aqui. Vamos lá, Hebreus 2, de 1 a 3, primeiro voluntário. Hebreus. Quem foi? Alves, Ed. Alves. No Hebreus 2, de 1 a 3. Ricardo, pode ser Hebreus 3. Depois eu falo os versículos. Depois ser Hebreus 4. Vai ser só um versículo. Outro irmão, Hebreus 6. Eli. Hebreus 10. Também. Quem vai? Willington. E Hebreus 12. Pode? Um minutinho. Hebreus 12, quem vai ler? Maria Helena? Então tá bom. Então, Alves, você vai ler Hebreus 12, 2, do 1 ao 3. Hebreus 2, do 1 ao 3. Então, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjo provocou a sua firmeza e todas as transgressões e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmado pelo que ouviram. Obrigado. Então, vamos imaginar que eu recebo uma ligação agora. Tá? Meu telefone toca e eu começo a falar com alguém. Oi, fulano, como vai? Tudo bem? É mesmo? O que aconteceu? E aí? Tá? Como está todo mundo aí? Então, vocês estão ouvindo a outra pessoa? Não. Mas dá para entender mais ou menos alguma coisa está acontecendo do outro lado? Ainda não terminei a ligação, né? Mas dá para imaginar que aconteceu alguma coisa, né? Não está tão bem lá do outro lado. Sem escutar a outra pessoa, você já começa a entender as outras coisas. Então, todos os livros da Bíblia, ou qualquer carta da Bíblia, é a mesma coisa. Nós só temos a carta que foi para lá. Nós não sabemos o que os irmãos falaram. Mas pela fala, entendemos algumas coisas. Então, o que o Alves acabou de ler, eu vi algumas dicas, principalmente no versículo 1 e versículo 3. E que esses versículos mostram sobre os irmãos lá recebendo essa carta? Os irmãos prestar atenção no que eles ouviram, né? No 1, né? Precisam prestar atenção, por quê? Estão duvidando. A minha fala que é preciso que prestemos maior atenção do que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Então, para mim, isso quer dizer o quê? Existe um risco de se desviar. Às vezes, acontece comigo, não sei os outros casais aqui, às vezes eu estou dirigindo, minha esposa está do meu lado, e ela fala, olha aí, cuidado! Né? Então, sinal de que tem alguma coisa lá, né? Então, só 60. De repente tem uma pessoa de bicicleta, um outro carro, alguma coisa,
Mas aqui, quando fala para que jamais nos desviemos, porque existe essa possibilidade, né? Também no versículo 3, diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o que está passando pela mente de quem está escrevendo a carta? Ele não quer que os irmãos sejam negligentes. Então, é isso que passa pela cabeça dele, né? Até a maioria aqui, eu estou olhando para vocês, a maioria são pais ou mães, né? Imagina, hoje em dia é só telefone, quase ninguém manda carta. Mas se seu filho estivesse longe e você enviasse uma carta para seu filho, né? Certamente você ia dar algumas dicas, né? Algumas coisas. Meu filho, cuidado, né? Pense sobre isso, fique atento sobre isso. Né? Muito bem, vamos para a próxima. Capítulo. Cadê aqui? Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 6 a 8, por enquanto. Quem pegou o capítulo 3? 6 a 8? 6 a 8, depois você vai ler do 12 a 14. Mas vamos primeiro só do 6 a 8. Vamos com calma. Leamos. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Tá bom até aí. Então, eu vi 2 vezes uma palavrinha com 2 letras. Sabe qual é essa palavra com 2 letras? SE. E essa palavra quer dizer o quê? Mostra o quê? É uma condição, né? Uma condição. Então, se é uma condição, pode ser sim, pode ser não, né? Pode ser bom, pode não ser tão bom. Olha aí o versículo 6. Né? Cristo é fiel como filho, e esta casa somos nós. E aí vem a condição. Né? Se é que nos apegamos firmemente à confiança e esperança da qual nos gloriamos. Então, está colocando lá tudo. A proposta está ali. A promessa está aí. Mas, Cristo sendo fiel, que cabe a gente? Ser fiel também. Nós também temos que ser fiéis. Né? Então, nós estamos vendo já, só vimos até agora só 2 passagens, mas já estamos vendo por que ele está escrevendo essa carta, né? Seu desejo, sua motivação em escrever a carta, sua preocupação pelos irmãos. Vamos ler mais, Ricardo, versículos 12 ao 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, e se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio.
Então, acho que nesses 3 versículos aqui poderíamos fazer uma pregação, né? Poderíamos ficar aqui meia hora falando sobre cada detalhe aqui. A primeira palavra já chama atenção, né? Cuidado! Cuidado, irmãos! Até são palavras fortes aqui, né? Se você falasse para um irmão assim hoje, de repente o irmão ia ficar, puxa, o que pensa de mim? Mas, por que será que o irmão fala assim? Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Palavras fortes, né? O que está passando pela mente de quem escreve? Ninguém vai falar? Não, né? Perigo. A Connie está aqui dizendo perigo. Fala, Flávia. Isso já está acontecendo? De repente? Ou está, ou ele acha que poderia acontecer, né? Não, o que acontece? Ele está preocupado, né, Ele está preocupado. Está alertando os irmãos, né? Cuidado. Não fazemos isso hoje? O pai falando assim para o filho, né? Cuidado. Tanta coisa aqui, não vamos entrar em tantos detalhes que nós vamos ver os capítulos depois, mas eu vi versículo 14, também, às vezes as palavras pequenas ajudam muito, né? Passamos a ser participantes de Cristo desde que, esse desde que também é tipo uma condicional, não é? Desde que, de fato, e de novo, aquela palavra que vimos no versículo 6, nos apeguemos. E aí ainda coloca mais, apeguemos até o fim. Nosso irmão Adejavo não está nesse grupo hoje, mas ele sempre fala para mim, eu não vou morrer na praia, vou nadar até o fim, vou chegar lá, até cruzar a linha de chegada. Lutei o bom combate. Isso. Paulo falou em 2 Timóteo, né? Que todo mundo pensa que foi sua última carta. Então, realmente, esse livro, essa carta, né, vai ser um estudo muito bom para todos nós, porque eu quero cruzar a linha de chegada. Eu creio que vocês também querem, né? Então, aqui nós temos muitos incentivos, né, para não abandonar a nossa fé, para ficarmos firmes até o fim. Vamos ler mais agora, você, César, só um versículo, capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, novamente, se você escuta alguém falando no telefone, falando essas palavras para outra pessoa, o que você pensa está acontecendo lá do outro lado? Pode repetir a pergunta, Larry, por favor? A ideia que nós estamos falando, Márcia, nós só temos um lado da conversa, né? Uma carta é assim. Então, nós não sabemos o que exatamente está acontecendo com os irmãos lá. Mas, lendo só o versículo 11, o que você subentende sobre a situação dos irmãos? Eu acho que alguém caiu, né? Alguém desobedeceu, né? Ou está prestes a cair ou correndo o perigo de cair. Porque aqui ele está citando a desobediência que nós lemos lá agora há pouco, né? Lá no deserto.
Sim. Né? Quando os homens endureceram o coração e morreram muitos, né? Então, ele está alertando para que não aconteça a mesma coisa, né? Até nós poderíamos pensar, né? Você lembra de irmão A, B, C, D, que se afastou da fé? Não. Siga esse exemplo, né? Não faça o que fulano fez. Muito bem. Bem próximo. Capítulo 6. Quem pegou o capítulo 6? Eli? Então, vai ler ali do 4 ao 6, agora. Olha, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse versículo 6, vou dizer, hoje me assusta, mas acho que no passado me assustava ainda mais, de pensar que existe uma impossibilidade de chegar lá. Mas vamos voltar para o versículo 4. Ele está falando para quem no versículo 4? Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ainda em versículo 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Que pessoa é essa? Cristão. O cristão, né? Quem foi batizado, quem se converteu a Cristo, né? Entrou para a luz, ganhou o Espírito Santo. Mas está dizendo, se essa pessoa agora vai dar as costas para Cristo, corre o risco de não conseguir voltar. Eu creio, nós vamos falar mais sobre isso no dia da aula, que enquanto a pessoa tem vontade de voltar, que Cristo aceita, né? Nós temos lá na parábola do filho pródigo, que aquele filho saiu de casa, né? Fez um monte de coisas erradas, mas quando ele caiu em si e voltou para casa, o pai o recebeu. Mas eu creio que o perigo maior é de você sair e não querer voltar mais, né? De ficar numa situação em que, se você já conhece tudo e conseguiu rejeitar, como é que alguém vai chegar agora e falar alguma coisa para você acordar? Você já sabe tudo, conhece tudo, né? Então, existe essa possibilidade, mas essa é a palavra do irmão para o autor para os irmãos. Capítulo 6, versículo 9, Eli? Ô, Léo, sim, antes de fazer a leitura, assim, dá para entender um pouco que o que estava acontecendo, assim, o irmão poderia esfriar por falta de alimento, por falta de prática, né? Mas, assim, dá para entender que estava acontecendo coisas, assim, tipo tenebrosas, né? Pessoas fazendo coisas que não eram dignas de um cristão, de um homem de Cristo, né? Então, aí ele leu que depois de ter conhecido, depois de ter experimentado e agora vir fazer essas coisas, é quase impossível que se arrependa, que se restabeleça, né? Não é só a questão de um esfriamento, de uma, vamos dizer assim, uma congregação que não está incentivando os irmãos a estudarem, a crescerem, a amadurecerem, né? Era coisas, assim, parecia que eram coisas, como diz aqui a palavra, perversa, né? Algumas coisas tristes, né, de se ouvir, né? Aí dá para entender mais ou menos isso. Não sei se eu estou... eu acho que por aí. Eu creio que o autor está tentando sacudir os irmãos, né? Acordem, né? É para já. Muito bem, obrigado, irmão. Mais alguém quer falar? A aula é nossa, não é minha, não, é nossa. Sim, Luísa? Sobre o Eli. Eli, primeiro é Luísa, depois você, Eli. Tá bom. Então,
Acho que complementando o que o Ricardo falou, penso eu que lá em Hebreus 10, 26 e 27 deixa bem claro essa parte aí que o Ricardo estava comentando. Então já vamos ler lá. Mas obrigado, irmã. Está bem atenta. Então, a gente lendo, depois você volta a falar, se quiser. Eli, quer falar sobre esse versículo? É só uma palavra, né? Esse reconduzir, né? O reconduzir. Uma vez que, entendo eu que ele provou o Espírito Santo, a palavra, ele conheceu tudo de bom em Cristo. Agora, ser reconduzido é no sentido de alguém ajudá-lo a voltar de novo, a ser exortado para voltar a Cristo, uma vez que ele provou de Cristo. Fica difícil alguém reconduzir? Será que é isso também? Eu penso que, na minha experiência, na prática, ele é mais ou menos assim, como eu tentei falar agora. Se eu vou falar para uma pessoa que não conhece Jesus, aí eu vou apresentar Jesus pela primeira vez, essa pessoa vai ouvir argumentos que não conhecia. E a gente espera que essa palavra, né, que essa pessoa conhecendo a luz, vai acordar, né, como eu conheço alguns que falam, depois que se convertem, puxa, se eu soubesse que era tão bom, eu teria me convertido muitos anos antes. Né? Mas quando nós pegamos um irmão que já sabe tudo, nós vamos falar com aquele irmão, falar sobre o quê? Porque tudo que a gente tenta falar, vai, não, já sei. Aí fica difícil ele ser reconduzido se ele diz que já sabe. Né? Pode ler então, irmão, capítulo 6, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Também, lê também o versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza da esperança. Então, aqui novamente repete aquelas palavras, né? Até o fim. Né? Não basta começar bem, precisamos terminar bem, precisamos levar até o fim. Capítulo 10, que a Luísa citou. Você citou, Luísa, 26 e 27, né? Eu não tenho 27 aqui, então vamos incluir. Quem tem capítulo 10? Wellington? Então, Wellington pode começar capítulo 10, 26 e 27, justamente a passagem que a Luísa citou. Capítulo 10, qual? 26 e 27. 26 e 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, realmente é algo muito ruim, muito perigoso, e é possível, né? É possível a pessoa chegar numa situação onde não vai conseguir sair. Não sei se você quer comentar mais, Luísa, sobre essa parte. Sim, quer falar mais? Desculpa. Não, eu estava pensando aqui no que você, Léo, estava falando quando o irmão diz que já sabe. Mas será que, quando a gente vê o contexto da palavra, diz que ele tem um pleno conhecimento, ou seja, ele já caminhou muito, de fato,
fato ele já conhece grande parte, de repente não tudo, né? Que eu acho que a gente vai aprendendo à medida que vai convivendo. Mas eu acredito que ele já tem um grande conhecimento, né? Agora, é diferente, às vezes, quando o irmão fala, eu já sei, mas eu acho que ele não sabe muito bem, não, né? Eu penso que ele ainda tem algumas dúvidas, acho que dá para fazer uma diferenciação com relação a isso, penso eu. Certamente vamos tentar, né? E a gente espera que qualquer pessoa consiga se arrepender e voltar a Cristo. Mas, e também uma coisa que eu acho que jamais vou entender é como uma pessoa pode conhecer Jesus e dar as costas para Jesus. A gente pensa certamente alguma coisa ele não entendeu, senão ele não iria abandonar. Mas realmente uma coisa que deixa um nó na cabeça da gente. Ô, Léo, aqui no 26 tem uma palavra muito importante. Sim. Deliberadamente. Sim. Então, você vê que é bem específico daquela pessoa que vive pecando. Um cristão é como se ele fosse fazer uma viagem de 5.000 quilômetros. Uhum. Furar o pneu 2 vezes numa viagem de 5.000 quilômetros é normal. Agora, furar o pneu a cada 100 metros não é normal, né? Então, essa palavra deliberadamente, ela faz ela completa, né? Que não tem como os irmãos viverem, alguns irmãos viverem pecando deliberadamente. Isso não é normal não é do reino isso. Eu vejo uma diferença, não sei se eu estou certo, entre uma pessoa que está lutando contra um pecado, que retorna a fazer o pecado, mas vamos imaginar um pecado de preocupação ou de raiva ou de ciúmes, não sei, que ela diz, não, eu não quero viver assim, eu estou tentando melhorar, mas aí eu errei de novo. Eu acho isso diferente do que uma pessoa que diz, não, eu vou roubar, eu vou mentir, que eu preciso roubar, eu preciso mentir, né? Eu vejo que são duas coisas diferentes. Uma pessoa que está lutando, tentando, e uma pessoa que diz que eu vou e ponto final. Essa pessoa, ela merece ajuda, né? Agora, a gente ajuda e a pessoa está vendo que a pessoa não quer, essa justamente que peca deliberadamente, né? Eu vejo assim. Luísa? Então, vivemos deliberadamente de modo intencional, ele tem a intenção, ele quer praticar, né? Faz realmente essa diferença que diz quando a pessoa está tentando se livrar do pecado que ela tem. Mas aqui nesse capítulo, nesse versículo, não, ele tem a intenção, ele quer viver deliberadamente, propositadamente, praticando mesmo o pecado. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, hoje é só nossa introdução, ainda vamos voltar para estudar esse capítulo, mas pode falar, Alves. O apóstolo Paulo falou uma coisa bem certa. O que ele gostaria de fazer, ele não faz, né? Mas o que ele não quer, ele faz. O que ele não quer, ele faz. Porque ele fez uma conjugação das palavras. O que ele gostaria de fazer, né? Talvez um erro que ele não gostaria de cometer, mas ele acaba fazendo esse erro e aí ele se culpa nisso aí, né? Romanos 7, você está citando. Vamos deixar esse assunto para um outro dia, que gostaria de pelo menos fechar essa parte e deixar para esse assunto merece mais, qual seria a palavra? Mais tempo de explanar melhor.
né, que eu creio nós fizemos esse estudo lá no prédio, não sei se foi no final do ano passado, que a gente estava estudando Romanos, e creio que em Romanos capítulo 7, Paulo está descrevendo uma situação que creio que todos nós conhecemos. Mas eu creio que aquela situação, Romanos capítulo 7, não é o ideal e não é o normal para uma pessoa que está em Cristo, seguindo a Cristo. Que ele sai do capítulo 7 e vai para capítulo 8, e no capítulo 8 de Romanos ele mostra uma vitória sobre o pecado, abandonando o pecado. Eu creio que são fases do crescimento, como uma criança, um adolescente, um adulto. Né? Tem coisas que são normais para uma criança, talvez até normais para um adolescente, mas quando o adulto faz assim, nós sabemos que não deveria ser assim, ele já deveria ter passado daquela fase, né? Porque ele já é um adulto maduro, né? Mas, se você me permite, a gente pode até ter uma aula e estudar Romanos 7 e Romanos 8, se quiser. Eu não me importo de sair de Hebreus, estudar alguma coisa e voltar. Vamos ver aqui, quer dizer, Hebreus 10, ele leu 26 e 27, agora eu vou em 10, 35 ao 39. 35 ao 39. Por favor. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, costumo dizer que é difícil ter uma passagem predileta da Bíblia, que a Bíblia tem tantas passagens bonitas, né? Mas essa passagem fica na minha lista de passagens prediletas. Eu gosto muito da firmeza, né, do autor aqui, mas, novamente, nós temos essas palavras que mostram a situação dos irmãos, que é uma situação não tão boa, né? Como ele começa aí no 35. Não abra mão. Por que ele fala não abra mão? O que ele pensa? Não abandonar. Presente, né? Que vão abrir mão, né? Que vão abandonar. Não abandonar, não. Se você falar para uma criança pequena, não toque naquela tomada. Por que vai falar não toque? Está chegando perto, né? Também, novamente, aqui no 36, tem a palavra perseverar, né? Aquela ideia de que tem que levar adiante. Que mais aqui? Eu acho que também o 39, que para mim é muito forte, né? Não somos dos que retrocedem. Né? Pensando que alguém poderia pensar assim, mas se você retrocede, vai ser destruído. Né? Venham para o time dos que creem, para ser salvos. Como nós vimos no Apocalipse, né? Tem dois times. Qual time que nós vamos ficar? Dos que retrocedem para a destruição ou dos que creem e são salvos? Acho que fica fácil escolher o time, né? Então, capítulo 12, versículo 3 e 4, e vamos estar encerrando aqui no capítulo 12, nessa parte aqui. E como eu disse, não quero fazer nada correndo. Quem pegou o capítulo 12? Maria Helena? Então pode ler versículo 3 e 4, irmã. 3 e 4. Pense bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, qual a dica aqui de que os irmãos estão correndo risco? Está no... Para que eles não se cansem nem desanimem, né? Exatamente. Muito bom. E também aqui, Maria Helena, versículo 12. O 12? Sim. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, novamente, está mostrando uma fraqueza, né? Uma necessidade de se fortalecer, se firmar. E, para terminar, Maria Helena, versículo 25 desse capítulo. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparão. Quanto mais nós, se não desviarmos daquele que nos adverte. Se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Muito bem. Aqui, novamente, esse versículo começa com aquela palavra, cuidado. E também tem a palavra de advertência. Se é ruim não dar ouvidos ao guarda de trânsito, imagina não dar ouvidos a Deus. Né? Mais ou menos assim. Então, já estamos pegando a ideia da carta, qual a situação dos irmãos, qual também a preocupação do autor. Fomos até essa parte aqui, falando sobre o propósito da carta. Ainda temos mais passagens para ler nessa parte. Depois vamos falar sobre a teologia da carta, principalmente falando sobre o papel de Jesus e o que essa carta tem para a gente. Tá? Alguém tem uma observação hoje, antes da gente encerrar? Uma observação, uma dúvida, comentário? Nada da parte de ninguém? Então, tá bom. Eu vou orar. Vamos agradecer a Deus. Bom, deixa eu ver aqui. 4 vezes 4. Eu estou aqui com 18 telas abertas. E tem alguns casais aqui também. Então, temos mais de 20 pessoas aqui. Que bom ter vocês. Se quiser convidar mais alguém para a semana que vem, temos aqui uma sala Coração de Mãe. Né? Pode chamar mais. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós somos tão gratos ao Senhor porque estamos aqui lendo uma carta antiga, escrita há quase 2000 anos, mas quando estamos lendo aqui, vemos que são palavras bem atuais, que servem para a gente em 2020. Então, eu peço, Senhor, por mim, por meus irmãos, que possamos nos agarrar nessas palavras, como diz aqui na própria Bíblia, nos apegarmos com firmeza essa palavra e seguirmos firmes até o fim, sabendo que em Cristo a recompensa é certa e boa. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão buscando esse conhecimento, que reconhecem a necessidade de sermos animados por meio da sua palavra, de conhecer a verdade. E também, Pai, peço que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar esta palavra a outras pessoas, que muita gente no nosso mundo precisa de uma palavra de ânimo, e essa palavra vem do Senhor. Obrigado, Senhor, agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.